porque vai ficar sem fazer a prova se não conseguir acessar, né? Beleza, vamos lá. Acho que a tela está compartilhada já. Hoje a gente dá início à aula 3, né? A terceira aula de ética, legislação profissional e bioética. Tá todo mundo me escutando, vendo as imagens? Eu tô. Sim, tá boa. Deixa eu só ver o que foi isso. Ana Carla, por que, mulher, que tu vai endoidar, Senhor? Eu achei tão fácil, tão prático. Não achei nada difícil, não. Qualquer coisa, ficar olhando o vídeo até lá. Eu achei muito simples, achei muito fácil. Vamos lá, começar aqui. Então, como a gente já viu, né, o Código de Ética, ele tem 5 capítulos, e aí a gente já viu 2, né, a gente já viu os deveres, os direitos, e já viu os deveres no capítulo 2. Agora a gente vai dar continuidade com o capítulo 3, falando sobre as proibições. Aí no artigo 62 vem falando com relação a uma proibição, no sentido de executar atividades que não sejam de sua competência, né, como a gente já viu, técnica, científica, ética, legal, ou que não ofereçam segurança ao profissional, à pessoa, à família, à coletividade. É o que a gente já vinha vendo nas outras aulas, né, e é bem nítido, é ciente de todos, pelo menos quem já vinha acompanhando, de que não é certo, né? Se você pode se negar, né, a executar uma atividade que não seja de sua competência. E caso você venha fazer, sofrerá penalidades, justamente pelo fato do artigo 62, que ele fala que executar atividades que não sejam de sua competência, seja ela técnica, científica, ética e legal, é proibido. Então, se é proibido e ainda assim você fez, então sofrerá as penalidades cabíveis, que a gente vai ver lá na frente, quais são essas penalidades. Artigo 73, esse artigo a gente viu, acho que, não sei se foi na primeira aula, né, falando sobre, né, que é proibido provocar aborto, operar em prática destinada a interromper a gestação, exceto em casos permitidos pela legislação vigente. Então, é proibido. Qual é a lei? O que fala? O que é proibido? É proibido provocar aborto, cooperar em prática destinada a aborto, interromper gestação, a não ser, né, aí vem o exceto, né, a exceção da regra, exceto em casos permitidos na legislação vigente. Parágrafo único. Nos casos permitidos pela legislação, isso é muito importante, o profissional deverá decidir de acordo com a sua consciência sobre sua participação, desde que seja garantida a continuidade da assistência. Então, de acordo com a minha consciência, né, por exemplo, a questão da religião. A religião católica, pelo menos, que é o que eu posso responder, não aprova o aborto. Não é correto a gente preza pela vida, né? Nós não somos Deus, né? Não podemos brincar de tirar a vida de ninguém, né? Seja ela qual for, de que forma ela veio. É uma vida, é uma graça. Então, nós não achamos correto, né? Para nós não é correto provocar aborto, participar de práticas destinadas a. No entanto, na lei, se fizer, como é que eu posso falar? Parte da exceção, né, que são casos permitidos pela legislação, pode, que a gente vai ver quais são esses casos. No entanto, a lei tem um parágrafo único, esse artigo, na verdade, no artigo 73 tem um parágrafo único, dizendo que é permitido por essa legislação que o profissional ele decida de acordo com a sua consciência. Então, é proibido, mas é um caso que é permitido pela legislação. Mas eu ainda assim posso decidir se eu participo ou não, de acordo com a minha consciência. Por mais que seja permitido pela legislação, eu posso decidir se participo ou não, desde que
não deixe de ser fornecida a assistência a essa paciente. Posso me negar, de acordo com a minha consciência? Posso. Mas não posso deixar que a paciente fique sem ser assistida, né? Se não tiver quem assista, infelizmente deve ser realizado. Aí a gente vai ver agora quais são esses casos. Que, inclusive, a gente falou sobre, não foi? Na questão, lá quando a gente viu sobre ética, o que seria a ética, a gente viu situações duvidosas, né? E a gente tinha uma parte lá que falava sobre cooperar ou fazer esse conivente em prática de estupro, de aborto por estupro e violência sexual. Na verdade, é permitido, de acordo com o artigo 73, é permitido, porque existem 3 exceções à regra de proibido com relação ao aborto, né? É proibido, mas tem exceção. Quais são as exceções? Risco de vida da mãe causado pela gravidez, ser um estupro ou violência sexual que ocasionou a gravidez, ou ser um feto anencéfalo, né? Então, se fizer parte dessas 3 situações, pode. Porém, se a minha consciência, enquanto religião, ou mesmo que não tenha religião, a minha consciência achar que não é correto fazer o aborto porque é um feto anencéfalo, ou porque foi um estupro, a criança está bem, a criança não tem culpa, foi um estupro. A gente entende a mãe, mas a gente não quer que essa vida seja ceifada, que ela seja jogada fora, né, por nossas mãos. Então, pode sim se negará, mas desde que a assistência continue sendo prestada à gestante, né? E no caso de risco de vida da mãe causado pela gravidez. Então, gravidez de risco, que tem que escolher entre o feto, entre a vida do feto e a vida da mãe, pode-se provocar o aborto, de acordo com o artigo 73. Então, o aborto, provocar aborto, participar de atos para aborto, né, ser conivente com, é proibido, exceto em casos de risco de vida causado pela gravidez, né, risco de vida à mãe causado pela gravidez, sendo a gravidez causada por estupro ou violência sexual, e se for feto anencéfalo. Então, essas 3 são as exceções com relação a aborto. O artigo 74, né? Promover ou participar de prática destinada a antecipar a morte da pessoa, né? Aí vem a questão de eutanásia, distanásia, né? Que eutanásia é justamente causar a morte, né? Distanásia é fazer o prolongamento, né, da morte dessa pessoa. Então, é importante saber disso, né? No Brasil não é permitido a prática de antecipar a morte de alguém, né? Por mais que a pessoa queira, né? Não é permitido. Aqui no Brasil não é permitido essa prática de antecipar a morte das pessoas, embora em outros países existam, inclusive, instituições destinadas apenas para isso, né? Eu não sei se vocês já assistiram um filme, acho que era Como Eu Era Antes de Você. É um filme muito romântico, mas o final dele é muito, muito triste, né? Que é a história de um cara muito, muito rico, muito bonito, muito ativo, fazia de tudo, né? E aí ele sofre um acidente, uma moto bate nele e ele fica, se não me engano, tetraplégico, né? Ele só mexe a cabeça e fala, enfim, da cabeça para cima. Para baixo ele não mexe mais. E aí, eu sei que ele sofria muito, ele sempre estava adoecendo, ele sofria muitas dores, e ele decidiu que ele queria morrer. Então, ele deu um prazo aos pais de 6 meses, apenas para se despedir, para aproveitar realmente os últimos minutos, os últimos tempos. E nenhuma menina que ia cuidar dele lá, né, as babás, enfim, as empregadas, durava. E apenas essa menina que entrou, né, durante o filme, realmente ela durou e, enfim, acaba cativando ele se apaixona por ela. Ainda assim, ele decide continuar querendo morrer, né? Porque para ele a vida não tem mais sentido, ele sofre muito. Então, para ele, o melhor naquele momento é que a vida dele acabe,
né? Então, naquele lugar onde ele mora, né, naquele país onde ele mora, é permitido. Se fosse aqui no Brasil, não era, né? Então, aqui no Brasil, no artigo 74 do Código de Ética de Enfermagem, promover ou participar de prática destinada a antecipar a morte da pessoa é proibido e gera penalidade, certo? Que a gente vai ver mais na frente quais são essas penalidades. No artigo 75, praticar ato cirúrgico, exceto nas situações de emergência ou naquelas expressamente autorizadas na legislação, desde que possua competência técnica, científica necessária. Né? Nessa parte aí do artigo 75, a gente vê que o que é proibido? Praticar ato cirúrgico. Mas, assim como em alguns outros artigos, existe a lei e existe a exceção, né? E aí é proibido praticar ato cirúrgico, né, enquanto enfermagem, mas se for uma situação de urgência, de emergência, ou uma situação que seja autorizada na legislação, como, por exemplo, o enfermeiro obstetra, né, ele pode, no caso da falta do médico, e sendo uma urgência obstétrica, ele pode fazer a episiotomia e a episiografia, né, que é o corte e a sutura. O corte para que o bebê possa passar, né, tem a passagem, e a episiotomia e a episiografia, que é a sutura do corte. Então, é permitido desde que seja uma urgência ou uma emergência, ou que se existe uma competência técnica e científica para fazer esse ato cirúrgico. Professora? Oi. Mas, tipo, o enfermeiro fazer esse corte não é contra a lei, não? Se ele for um enfermeiro obstetra, não. Se ele for apenas enfermeiro, não pode. Tá bom. Mas o obstetra pode. Como a gente viu, acho que a gente viu lá nas atribuições dos enfermeiros, né? Não tem como atribuição do enfermeiro, tem como atribuição do enfermeiro obstetra, né? Porque todo enfermeiro, todo obstetra, enfermeiro obstetra, pode estar realizando, justamente porque ele é enfermeiro obstetra. O enfermeiro normal, né? Ele não tem especialização nisso, ele sai no geral, entendeu? Ele é como o médico sem a especialização, né? Sai como o clínico, né? Com a parte clínica e não com as partes especializadas, né? E a obstetrícia é uma parte muito específica, né? Tem muitos detalhes, tem muita coisa que o enfermeiro, apenas de graduação de enfermagem, não vê, não pode fazer. E o enfermeiro obstetra pode. O enfermeiro obstetra pode, no caso de uma urgência, de uma emergência. Na falta do médico, ele pode. Na falta do médico, o enfermeiro obstetra, ele pode fazer a episiotomia e a episiografia. A gente viu lá na primeira aula, se não me engano. Proibido no artigo 78, né? Administrar medicamentos sem conhecer. Essa aqui, isso é doido, isso aqui causa tanto dano ao paciente, porque, infelizmente, a gente vai para o serviço de saúde sem conhecer as drogas. Então, no artigo 78, é proibido administrar medicamentos sem conhecer. Indicação da droga, ação da droga, via de administração e os potenciais riscos dessa droga, né? Sempre respeitando os graus de formação do profissional. Então, técnico tem que saber, o técnico lida diretamente com a administração de medicação em paciente. Então, você não sabe qual é aquela medicação que você está aplicando, você vai aplicar só porque está lá escrito no prontuário, na prescrição médica. Você não sabe para que serve, não sabe o que essa medicação vai fazer no organismo do paciente, não sabe qual é a via de administração, porque tem que saber quais são as vias de administração, né? Intramuscular, subcutânea, endovenosa. É importante que vocês saibam das vias de administração. Não tem como você fazer uma administração de uma medicação que é subcutânea, né? Que deve ser subcutânea em tecido adiposo em um músculo. Não tem como. Da mesma forma que não tem como você fazer um soro num tecido adiposo, né, de forma intramuscular, não tem condições, porque o músculo ele não recebe um aporte
grande de líquidos. Então, se é um aporte grande de líquidos, é endovenoso. Então, tem que saber, tem que entender quais são as vias de administração, qual via recebe qual medicação, que tanto de ml. Então, tem que saber tudo isso. Não dá para administrar medicamentos sem conhecer para que serve, qual é a ação dessa droga, né? É indicado para quê? Qual é a via de administração que deve ser administrada essa droga? E quais são os riscos que essa medicação traz para o paciente? Porque não é só chegar lá e administrar a medicação, tem que dizer para o paciente, tem que informar, olha, o senhor vai receber a medicação tal, vai servir para isso, vai servir para a dor que o senhor está sentindo, né? Vai servir para esse inchaço que o senhor está cometendo, o senhor ou a senhora. Então, é importante conhecer justamente para passar essas informações, né? Para que o paciente também se sinta seguro, para que ele saiba o que está acontecendo com ele. Então, é proibido administrar medicamentos sem conhecer a indicação da droga, a ação da droga, via de administração, potenciais riscos, mas aí também a gente deve entender que tem algumas medicações que não competem aos técnicos, competem ao enfermeiro, competem, né, a outros níveis de grau de formação. Mas a base, que são os técnicos, vocês precisam saber. Não tem como chegar lá sem saber da base, né? Que é a administração de medicamentos. Artigo 79. Prescrever medicamentos que não estejam estabelecidos em programas de saúde pública e ou em rotina aprovada em instituição de saúde, exceto em situações de emergência. Então, é proibido, né? Prescrever. Quem prescreve medicamentos na enfermagem? O enfermeiro, né? Então, é proibido prescrever medicamentos que não estejam estabelecidos em programa de saúde pública e ou em rotina aprovada em instituição de saúde, exceto em situações de urgência e emergência. Porque existe, né, os protocolos, existem os programas de saúde que tem algumas medicações que os enfermeiros eles podem prescrever, né? Medicação controlada, por exemplo, não passa pelo enfermeiro, aí somente médico é que faz as receitas. Mas aí existem outras, né? De acordo com o programa de saúde do município, ou da instituição, ou do lugar onde a pessoa trabalha, né? O profissional trabalha, ele pode estar prescrevendo algumas medicações, porém, controlados, por exemplo, não é o enfermeiro que pode prescrever. E aí, se por algum acaso o enfermeiro vier a prescrever algo desse tipo, ele pode estar sofrendo algum tipo de penalidade, né? Porque no artigo 79 diz que é proibido prescrever medicamentos que não estejam estabelecidos em programas de saúde pública, de rotina, enfim. Artigo 80. Executar prescrições e procedimentos de qualquer natureza que comprometam a segurança da pessoa. Então, está lá a prescrição, mas não significa que é porque está prescrito que nós devemos cegamente confiar e fazer. Então, é importante dar sempre uma olhada na prescrição, acompanhar a evolução do paciente, né? Saber as informações básicas do paciente para poder executar as prescrições e ter segurança sempre, porque se é uma prescrição que está lá ilegível, não tem como você fazer sem ter o risco de um erro, né? Então, é importante, se está ilegível, volta lá no prescritor, né? Quem prescreveu, pergunta se é aquela medicação mesmo, confirma a via também, e aí não executar a prescrição, nenhum tipo de procedimento que venha comprometer a segurança da pessoa. Então, é sempre importante avaliar, né, a cena, avaliar a situação antes de executar prescrições ou até mesmo procedimentos de qualquer natureza, né? Artigo 92. Delegar atribuições dos profissionais de enfermagem previstas na legislação para acompanhantes ou responsáveis pelo paciente. Parágrafo único. O dispositivo acima não se aplica nos casos de atenção domiciliar para o autocuidado apoiado. Então, com relação a delegar atribuições dos profissionais de enfermagem para acompanhante ou responsável, né? Isso é proibido. Então, trocar o soro, né? Aplicar uma medicação, fazer um curativo. Então, coisas assim são de atribuições do profissional de enfermagem. Você pode explicar ao acompanhante o que está sendo feito, ao responsável, mostrar como é que faz, né? Até porque está lá olhando,
mas é proibido delegar para que eles façam, né? Ensinar para que, não estou podendo fazer, tem tanta gente, vou pedir ao companheiro de fulano tal que hoje faça o curativo dele. Então, é proibido, certo? Exceto, né, nos casos de atenção domiciliar para o autocuidado. Então, quando é relacionado ao cuidado domiciliar, pode sim ensinar, pode mostrar como fazer, porque quem vai cuidar do paciente é a família, né? Então, você não vai estar lá para fazer. Então, como ele está em casa, uma atenção da família, quem tem que cuidar é a família. Então, mostra como é que faz, ensina como é que faz a mudança de decúbito, ensina como é que dá um banho, né? Então, deixa eu ver isso daqui. Só um instante. Então, delegar funções é proibido, a não ser que seja na atenção domiciliar. Capítulo 4, né? Infrações e penalidades. E aí a gente vai ter algumas... quais são as infrações, né? Quais são os tipos das infrações e quais são as penalidades de acordo com a infração cometida. Então, no artigo 111, serão consideradas infrações leves, moderadas, graves e gravíssimas. Então, agora, né, de acordo com o novo Código de Ética, ou seja, desde 2017, né, desde 2017, né, com o novo Código de Ética, existe a classificação de infração moderada, né? Existe apenas leve, grave e gravíssima, né? E com o novo Código de Ética, passou a ter leve, moderada, grave e gravíssima. Então, essas são as 4 graduações das infrações, né? Infrações leves, moderadas, graves e gravíssimas. E aí a gente vai ver o que seria uma infração leve, uma moderada, uma grave, uma gravíssima. Por exemplo, infrações, aqui ela é dividida, são infrações com relação à integridade e infrações com relação à moral, tá? Existe uma diferença. Com relação à integridade da pessoa, né, vai ser leve quando? Quando é que vai ser uma infração leve? Quando for um prejuízo físico, mental ou moral na pessoa, mas que não cause debilidade naquela pessoa, tá? Houve um procedimento, houve um dano físico, ou um dano mental, ou um dano moral, né? De acordo com sua integridade. Mas não deixou nenhum tipo de debilidade nessa pessoa, certo? Então, foi uma infração leve. Aconteceu o erro, né? Aconteceu o dano, mas a pessoa não ficou com nenhum tipo de sequela, não ficou debilitada. Vai ser uma infração de acordo com a integridade, vai ser uma infração moderada quando existe debilidade temporária de membro, sentido ou função e ainda danos mentais, né? Então, vai ser moderada quando já existir algum tipo de debilidade. Quando a ação que foi feita gerou algum tipo de debilidade de forma temporária. Gerou debilidade, mas depois de 1 mês, 2 meses, essa pessoa teve a sua função de volta. Por exemplo, ficou sem andar por causa de um procedimento errado que foi feito. Mas depois de 1, 2 meses, né, essa pessoa teve novamente como voltar a andar. Então, foi uma debilidade temporária de membro, né? Sentido ou função, e ainda danos mentais. Se for também um dano mental, é também considerada, enquanto integridade, uma infração moderada. Uma infração grave é quando a pessoa já correu um perigo de morte, né? Quando existe uma debilidade permanente de membro, sentido ou função. Então, na grave, existe já a debilidade permanente do membro, e não mais uma debilidade temporária. E, inclusive, o perigo de morte, né? O risco de morrer. Então, se aquela pessoa, por causa de um ato, por causa de um procedimento errado, estava correndo o perigo de morrer, de morte,
e aquele procedimento também gerou uma debilidade permanente naquela pessoa, então a infração foi uma infração grave. E uma infração gravíssima é quando existe morte, né, da pessoa, ou existe uma debilidade permanente de membro, sentido ou função. Certo? Morte, debilidade permanente de membro, sentido ou função é gravíssima. Então, na leve, pode ser um agravamento físico, mental, moral e que não tem debilidade. Não tem debilidade, leve. Na moderada, existe uma debilidade temporária, né, do membro, de sentido, função, e também pode acontecer danos mentais. Se for uma infração grave, existe perigo de morte, debilidade permanente de membro, sentido ou função. E na gravíssima, já existe a morte com debilidade permanente de membro, sentido ou função. Então, leve, sem debilidade. Moderada, debilidade temporária. Grave, perigo de morte com debilidade permanente. E gravíssima, morte com debilidade permanente. Isso referente à integridade da pessoa. Com relação à moral da pessoa, né, uma infração relacionada à moral de quem está sendo ofendido, as infrações podem ser leves, moderadas, graves e gravíssimas. Com relação à moral, quando é que vai ser uma infração leve? Quando existe difamação de organização de categoria, de instituição, ou ainda danos patrimoniais ou financeiros, né? Então, com relação à moral, vai ser uma infração leve quando existir difamação de organização de categoria, né? Como, por exemplo, difamar Corém, difamar COFEN, difamar, né, sindicatos, né? Então, ou instituições, e ainda danos patrimoniais ou financeiros, né? Então, ocasionar danos patrimoniais e ou financeiros às instituições ou à instituição onde você estava trabalhando, né? É um dano moral e é uma infração leve, certo? Vai ser um dano moral moderado quando existir danos morais patrimoniais ou financeiros, né? Aí já não vai ocorrer a difamação. Vai haver danos morais, patrimoniais ou financeiros. Quando é que vai ser grave? Quando existir um dano moral que seja irremediável na pessoa, né? Dano mental, dano moral, patrimonial ou até mesmo financeiro. Então, o grave é quando existe um dano moral que não dá para se remediar, né? Por exemplo, postar um vídeo de alguém ou uma foto de alguém pelado, por exemplo, né? Então, toma uma proporção tão grande que por mais que quem postou a primeira vez apague, não tem mais como tirar das redes. Porque um compartilha, o outro compartilha, e aí vai compartilhando e tá onde a gente nem imagina, né? Então, aí é um dano moral irremediável, né? Então, foi uma infração grave, né? Tanto foi um dano moral irremediável na pessoa, como também vai ocasionar um dano mental, um dano moral, né? E aí podem ter outras situações que também ocasionem danos patrimoniais, danos financeiros, isso quando se divulga algo relacionado a uma instituição, por exemplo, né? E vai ser gravíssima quando existir um dano moral irremediável na pessoa. Ponto. Né? Então, leve com relação à moral, infrações enquanto moral, né? Vai ser leve quando existe uma difamação, né, de categoria, de instituição. Moderado quando existe dano patrimonial ou financeiro. Grave quando existe um dano irremediável na pessoa, né? Seja ele mental, moral ou patrimonial, financeiro. E gravíssimo quando existe um dano moral que seja irremediável na pessoa, né? E aí, as infrações e as penalidades, a gente já viu as infrações, né, enquanto leve, moderada, grave e gravíssima, e aqui a gente tem os tipos de penalidades, né? Quais são os tipos de penalidades de acordo com as infrações, né? Vamos lá. Então, a advertência verbal. A advertência verbal é a mais simples, né? Então, foi uma infração leve, pode receber apenas uma penalidade de advertência verbal, como a admoestação, que seria a repreensão ao infrator, juntamente com 2 testemunhas, certo? Então, chama aquela pessoa, né? Cometeu uma infração
leve. Então, chama aquela pessoa, né, até ao COREM, por exemplo, ou ao COFEM, mas geralmente o COREM é quem aplica as penalidades mais leves, moderada, né? Então, o COREM chama essa pessoa, juntamente com 2 testemunhas, né? O COREM chama mais 2 testemunhas e faz essa advertência verbal, certo? Apenas falando, tá? Repreendendo aquele ato. Outra penalidade, a multa, né? Que é o pagamento de 1 a 10 vezes o valor da anuidade, né? E aí varia, se for um técnico, se for um enfermeiro, né? Que tem a anuidade, que a gente ser inscrito no COREM, a gente paga todo ano um valor pré-estabelecido, né? Então, se aconteceu alguma infração e a sua infração gerou uma multa, a sua multa será de 1 a 10 vezes o valor da sua anuidade. Então, veja aí, 10 vezes R$600, 10 vezes 300, né? Então, é um dinheirinho bom, né? Censura, repreensão que será divulgada nas publicações oficiais do COREM-COFEM e em jornais de grande circulação. Então, a censura, ela vai ser divulgada tanto pelos CORENs quanto pelos COFENs. Então, será divulgado em meios de jornal, internet, dependendo de como for, rádio, né, televisão. Então, o COREM vai publicar, né, uma nota em forma de censura àquele ato que foi cometido por alguém da enfermagem, né? Suspensão do exercício profissional. É proibição do exercício profissional de enfermagem por um período de até 90 dias. Então, esse novo Código de Ética traz que, dependendo da sua infração, né, se for caso de suspensão do exercício profissional, será suspenso o profissional por até 90 dias, né? Então, por até 3 meses, poderá ficar suspenso, né, o exercício profissional dessa pessoa. Cassação do direito ao exercício profissional. Perda do direito ao exercício de enfermagem por um período de até 30 anos. Então, se o ato cometido necessitar de uma penalidade de cassação, ou seja, da perda do direito de exercer a profissão, pode-se pegar uma pena de até 30 anos sem poder exercer a enfermagem, tá? E aí a cassação é de competência do COFEM realizar, tá? Então, advertência verbal, multa, censura, suspensão do exercício profissional são penalidades podem ser aplicadas pelos CORENs. Já a cassação, apenas o COFEM é quem vai estar aplicando essa penalidade. De acordo com o inciso 1º do artigo 18 da Lei 5905 de 73, que fala sobre a criação dos Conselhos Federal, Regional de Enfermagem e da outras providências, as penas de advertência verbal, multa, censura e suspensão do exercício profissional são da alçada dos Conselhos Regionais, né, de Enfermagem, como a gente já viu, que são os CORENs, que é o que eu acabei de falar, e a cassação do direito ao exercício profissional é de responsabilidade do Conselho Federal, que é o COFEM, ouvindo o Conselho Regional interessado. Então, se vai diretamente ao Conselho Regional, que é o COREM, e aí só quem pode aplicar a penalidade é o COFEM. Porém, o COFEM, antes de aplicar a penalidade, ele vai escutar o que o COREM está dizendo, né? Então, o COREM fala, o COREM orienta, mas quem aplica a penalidade é o COFEM, que é a penalidade de cassação do direito profissional. Por exemplo, se o enfermeiro de Minas Gerais cometer a infração ética que pode acarretar em cassação do direito ao exercício profissional, será julgado pelo COFEM, sendo ouvido o COREM do respectivo estado, ou seja, Minas Gerais. Então, quem julga e quem executa a penalidade é o COFEM. No entanto, o COREM daquele estado também será ouvido, né? Diante da situação.
Só que ele não tem autonomia para aplicar a penalidade de cassação. Então, quem julga e quem aplica é apenas o COFEN, né, o Conselho Federal. Para graduar, né, para descobrir como é que a gente faz, como é que chega, né, da infração até a penalidade, que penalidade eu vou receber por essa infração, existe uma graduação, né, e uma respectiva imposição. Por exemplo, vai ser considerado, para graduar a penalidade, a gravidade da infração, a circunstância agravante e ou atenuante da infração, o dano causado e o resultado, e os antecedentes do infrator, certo? Então, é avaliado, antes de aplicar a penalidade, a gravidade da infração, a circunstância agravante ou atenuante da infração, o dano causado e o resultado que foi gerado, e os antecedentes do infrator. Então, o que é considerado uma circunstância atenuante? Né? O que é que vai aliviar um pouco esse infrator? Se esse infrator tiver procurado logo após a cometer a infração, de espontânea vontade e com eficiência, evitar ou monitorar as consequências do seu ato, já diminui aí a penalidade, né? Diminui um pouco aí a penalidade, já é um ponto a favor. Ter bons antecedentes profissionais, né? Ou seja, nunca ter cometido outros erros desse tipo ou erros graves, né? Realizar atos sobre coação ou intimação ou grave ameaça, né? Porque às vezes você pode ter cometido um ato porque se foi obrigado a cometer, né? Porque estavam apontando uma arma para você, porque você poderia morrer, por exemplo, né? Ou você estava sendo ameaçado de alguma outra forma. Então, realizar atos sobre coação, né? Realizar atos sobre emprego de força real, de força física, né? Então, você está sendo obrigado de forma física, né, através de força, a realizar aquele ato. Ter confessado espontaneamente a autoria da infração. Então, confessar que foi você que fez realmente, que cometeu aquele ato, que gerou aquele dano, também conta como atenuante. Ter colaborado espontaneamente com a elucidação dos fatos. Então, dizer que foi você que cometeu aquele ato errado, estar ajudado em todas as formas possíveis, né? Fornecer informações. Então, colaborar de forma espontânea para que os fatos sejam de conhecimento, né? E se elucide o mais rápido possível o caso, né? Então, colaborar também é um fator atenuante. Então, existem circunstâncias atenuantes, ou seja, circunstâncias que vão diminuir a penalidade. E são essas. São circunstâncias que agravam, né? Que além de ter a sua infração, ainda tem essas circunstâncias que vão aumentar ainda mais a penalidade. Como, por exemplo, ser reincidente, já ter cometido mais de uma penalidade, já ter feito aquele mesmo ato mais de uma vez, causar danos irreparáveis, né? Realmente causar morte, causar debilidade permanente de membro, cometer infração dolosamente, né? Porque quis cometer a infração por motivo fútil ou torpe, né? Por vingança, por exemplo. Então, é uma circunstância agravante. Facilitar ou assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outra infração, né? Então, facilitar, assegurar a execução daquela infração, ocultar, né? Mentir sobre aquela infração. Então, isso também aumenta a penalidade, né? Agrava. Aproveitar-se da fragilidade da vítima, né? Porque é uma pessoa acamada, porque é uma pessoa que está inconsciente, né? Porque é um idoso, ou porque é uma criança, né? Então, aproveitar-se da fragilidade da vítima também é uma circunstância que agrava, né? Na hora de graduar a penalidade. Cometer a infração com abuso de autoridade ou violação do dever inerente ao cargo ou função ou exercício profissional. Então,
por ter aquele cargo, né, por ter aquela autoridade, por ter autonomia no setor, cometeu aquele tipo de infração. Então, isso é também considerado uma circunstância agravante. Ter maus antecedentes profissionais, ou seja, todo mundo sabe que aquele profissional faz coisa errada, que ele não usa EPI, que ele leva medicação para casa, que ele comete erros absurdos, né? Então, ter maus antecedentes profissionais. Alterar ou falsificar prova, ou concorrer para a desconstrução de fato que se relacione com o apurado na denúncia durante a condução do processo ético. Então, durante o processo ético, intervir no processo, justamente para alterar, para mascarar, para falsificar provas, enfim, interferir no processo de forma negativa, também é uma circunstância agravante. E aí a gente parte para o capítulo 5, né, que é o último capítulo, que fala sobre a aplicação das penalidades. Então, no artigo 114 vem falando que as penalidades previstas neste código, né, no Código de Ética de Enfermagem, somente poderão ser aplicadas cumulativamente, essas penalidades, quando houver infração a mais de um artigo. Então, se por algum acaso só foi infringido um artigo, então não será permitido aplicar mais de uma pena, mais de uma penalidade. Porém, se foi mais de um artigo, se foi 2, 3, 4 artigos que foram violados, né? Então, pode sim aplicar mais de uma penalidade. Pode aplicar a advertência verbal, pode aplicar junto com a advertência a multa, pode, além disso, suspender. Então, foi advertido verbalmente, teve multa, foi suspendido do exercício profissional e tudo isso de uma vez só. Por quê? Porque a pessoa ou profissional infringiu mais de um artigo. Se foi apenas um artigo, só pode ser aplicada uma penalidade. Certo? Por quê? Porque às vezes tem uma penalidade, um artigo que está em várias penalidades. Por exemplo, deixa eu olhar aqui, o artigo 28. Ó, o artigo 28 tanto está como pode ser dado uma advertência verbal, como também pode ser uma pena de multa. Mas se essa pessoa só infringiu o artigo 28, então vai se avaliar a situação e vai se aplicar ou advertência verbal ou multa. Por quê? Porque só foi infringido um artigo. Porém, se foi infringido o artigo 28 e o artigo 74, por exemplo, então o artigo 28 está aqui, ó. Mas o artigo 74, ele está aqui, ó. Aqui não tem o artigo 74, mas tem aqui, certo? Então, pode ser aplicado a pena de advertência verbal e a pena de multa, certo? E aí a gente vai dar uma olhadinha lá no nosso Código de Ética na íntegra. Ó, vamos olhar aqui. O que seria para advertência verbal, né? Por exemplo, o artigo 26, 28, 29, 30, 31, 2, 3, pronto, até o 3. Então, vamos 26 e de 28 a 33. São penas que vão gerar advertência verbal. 26 e do 28 ao 33. Artigo 26. Artigo 26, ó, era um dever, ó, conhecer, cumprir e fazer cumprir o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem e demais normativas do sistema COFEN e COREN. Então, se não conhecia e por causa desse não conhecimento, né, que não buscou conhecer, ocorreu algum tipo de infração, então é dado a essa pessoa, a esse infrator, uma advertência verbal, né, 28. Comunicar formalmente ao Conselho de Enfermagem e aos órgãos competentes fatos que infringam dispositivos éticos, legais. Então, houve algum problema ético, houve algum problema que prejudique o exercício profissional, que prejudique a segurança da pessoa, deve-se fazer o quê? Comunicar formalmente ao COREN, né, ao Conselho Regional de Enfermagem ou a um órgão competente. Porém, em vez disso, você apenas passou pela situação, deixou para lá. E aí, depois disso, foi descoberto que você sabia daquilo, mas não denunciou.
Então, por causa disso, você também pode estar recebendo, enquanto profissional, uma advertência verbal, né? Deixa eu ver aqui. 30. Cumprir o prazo estabelecido, determinações de notificação, citação, convocação, intimação do sistema COFEN-COREM, dos Conselhos Regionais e Federais de Enfermagem. Então, receber uma cartinha para comparecer ao COREM, né? Foi intimado, foi notificado de alguma forma e não compareceu no prazo, pode sofrer a penalidade de advertência verbal, né? Vamos lá dar uma olhada em outra penalidade. Aqui na penalidade de multa, né? Quando é que a gente pode receber multa, né? Quando infringir que artigos? Deixa eu olhar aqui, artigo 70. Do 41 até o 102, tudo é pena de multa. Então, a partir do 41. Olha, 41. Prestar assistência de enfermagem sem discriminação de qualquer natureza. Então, cometeu algum tipo de discriminação durante a assistência de enfermagem, seja ela porque não queria atender tal paciente, porque aquele paciente era negro, ou porque aquele paciente era homossexual, ou porque aquele paciente ele era soropositivo, né? Então, teve algum tipo de discriminação, então, na hora de prestar assistência, então, pode sim ser penalizado, né? Porque cometeu a infração ética, né? E pode ser penalizado com uma multa de 1 a 10 vezes o valor de sua anuidade, dependendo de sua função. Mas se for um enfermeiro, se for um técnico. O que mais? Respeitar, artigo 73, respeitar pudor, privacidade, intimidade da pessoa em todo o seu ciclo vital e nas situações de morte e pós-morte, né? Então, não respeitou, né? Publicou foto dessa pessoa, né? Deixou essa pessoa exposta, sem lençol, totalmente nua, né? No leito, com a porta aberta, outras pessoas entraram, né? Enfim, não respeitou a intimidade daquela pessoa, né? Mesmo após a morte, né? A gente tem que ter todo o cuidado com a pessoa em todos os ciclos da vida dessa pessoa. Então, não respeitou de alguma forma, também pode acabar gerando uma penalidade de multa, né? Professora, a senhora está travada. Acho que ela saiu sem querer. Congelou, não foi a tela dela? Eu falei travada, congelou. Eu acho que ela foi excluindo os negócios, as partes, e acabou excluindo a sala, fechando, né? Ou é a internet, né? Ninguém sabe também. A internet tá ficando horrível. André dando risada. Calma, André. Eu acho que ela fechou sem querer. Ela saiu. Gente, vamos estudar para tirar uma boa nota. Porque nós não vamos ter mais aula dela, não. Essa é a última vez dessa matéria. Vamos sim, mulher, vamos estudar. Para nós fechar a prova, né? Fechar com 10. É sim.
Em nome de Jesus. O computador bloqueou, parou, morreu. Eu estou abismada. Sei não, viu? Ainda bem que consegui voltar. Diga uma aula que é gravada. Né? Ai, chega, eu tô suando aqui, em nome do Senhor. Passei Passei mal agora. Ai, voltamos, espera. Dá para vocês verem aqui ainda? Tudo certo? Não, você não compartilhou a tela. Sim, saiu do compartilhamento. Peraí. Certo, tô suando. Ai, Deus. Pronto, né? Sim. A gente estava falando de multa, né? De aplicação de multa. Vamos lá voltar. Vou ver aqui outra, que a gente também pode ser aplicação de multa. Olha, multa, artigo 62. Executar atividades que não sejam de sua competência técnica, científica, ética, legal. Então, como se faz uma atividade, né, como a gente já viu, que não é de nossa competência, embora a gente saiba fazer, mas não é de competência do técnico, é de competência do enfermeiro, por exemplo. Então, está sujeito a uma penalidade. Qual penalidade? Multa. Vamos lá para a próxima. Censura. Quando é que pode ser censurado também, né? Deixa eu ver lá aquele artigo. É o artigo 62. O artigo 62, ó, tá aqui. Pode ser aplicado enquanto censura. O artigo 62. Ó, o artigo 62 pode ser uma advertência verbal. 62. O artigo 62, né? Que fala sobre. Agora pronto, deu branco. Realizar uma atividade que não é de sua competência legal. Né? Se está realizando uma atividade que não é de sua competência legal, então você pode sofrer penalidades que é o artigo 62. Advertência verbal, pode também receber multa, pode ser censurado, né? Que é o artigo 62, ó. Pode também ser suspenso do exercício profissional, certo? Por ter exercido, feito um procedimento que não era de sua competência legal, certo? E assim vão acontecer com outros casos também, outros artigos, que vão estar tanto dentro das penalidades de censura, quanto de advertência verbal, quanto de multa, né? Quanto da suspensão do exercício profissional. Porém, a penalidade de cassação, ela é específica, ela é para poucos artigos, tá? Então, a gente vai ver agora apenas os artigos que são referentes à cassação. O que pode cassar o meu direito de exercer a enfermagem? Artigo 45, 64. Vamos lá ver. Ó, 64. Provocar, cooperar, ser conivente ou omisso diante de qualquer forma ou tipo de violência contra a pessoa, família, coletividade, no exercício da profissão. Então, provocar, cooperar, ser conivente com esses tipos de situações pode fazer com que vocês percam o direito de exercer a enfermagem, né? Artigo 73. Provocar aborto, cooperar em prática destinada a interromper a gestação, exceto nos casos permitidos, e os casos permitidos são fetos anencéfalo, casos de estupro ou violência, né, sexual, e no caso de risco de morte para a gestante. A não ser nesses três casos,
é proibido provocar aborto, cooperar em prática destinada a interromper a gestação, certo? Se por algum acaso não era nenhuma dessas três exceções e participou, né, cooperou em prática destinada a aborto, pode ter o seu corém cassado, né, e deixar de exercer a profissão, por ser proibido de exercer a enfermagem por até 30 anos. Professora, eu tenho uma dúvida. E aí? Nesses casos, aí a gente tem que estar exercendo a função, no caso, para poder ser penalizada. Ou isso, tipo, vai ser só durante o trabalho. O Código de Ética de Enfermagem, ele vai te penalizar pelas coisas que você faz enquanto enfermagem. E se você está fazendo como não enfermagem, você vai responder pelo Código Civil. Uhum. Certo. Uhum. 74, promover ou participar de prática destinada a antecipar a morte da pessoa, né? Então, eutanásia no Brasil não é permitido. Então, participou de alguma forma, também pode ter o seu mandato cassado. Teve até uma médica aqui no Brasil, eu não lembro o nome dela, que ela foi julgada e condenada porque ela participou, né, dessa prática de antecipar a morte de um paciente. 80, 82, 83. 80. Executar prescrição em procedimentos de qualquer natureza que comprometam a segurança da pessoa. Então, executou algum tipo de procedimento e comprometeu a segurança da pessoa, pode ter o seu corém cassado, né? Colaborou de forma direta ou indireta com outros profissionais de saúde em descumprir a legislação referente a transplante de órgão, tecido, esterilização humana, reprodução assistida ou manipulação genética, colaborou de alguma forma, seja de forma direta ou de forma indireta, em descumprir a legislação para esses tipos de situações, também pode ter o seu corém cassado. 82, 83. Praticar individualmente ou coletivamente, quando no exercício profissional, assédio moral, sexual ou de qualquer natureza contra a pessoa, família, coletividade ou qualquer membro da equipe de saúde, seja por meio de atos ou expressões que tenham por consequência atingir a dignidade ou criar condições humilhantes e constrangedoras. Então, é assédio, né? Seja ele de forma moral, ou de forma sexual, ou humilhar, ou constranger os pacientes, né? Se utilizar, né, do seu cargo para fazer esse tipo de coisa, esse tipo enfim, de assédio, de condições humilhantes, né? Então, fazer esse tipo de ato, né? Enquanto profissional, exercendo a profissão, você pode também ter o seu corém, né? O seu direito a ser profissional de enfermagem cassado, né? Uh, 94, 96 e 97. 94. Apropriar-se de dinheiro, valor, bem, móvel ou imóvel, público ou particular, que esteja sob sua responsabilidade em razão do cargo ou do exercício profissional, bem como desviá-lo em proveito próprio ou de outrem, né? Aquela levada de material, né? Ah, vou levar aqui umas máscaras, aqui do setor, porque tem muita. Vou levar aqui um rolinho de algodão, vou levar aqui um álcool, lá em casa tá precisando. Vou levar umas dosezinhas de vacina lá para casa, que o pessoal ainda não tomou, né? Então, se apropriar seja de valores, de dinheiro, de bens, que não é seu, e sim de outra pessoa, do Estado, do município, da instituição, isso também gera cassação do direito profissional. 96 e 97. 96. Sobrepor o interesse da ciência ao interesse e segurança da pessoa, família e coletividade. Né? Às vezes tem um procedimento
que deve ser realizado ou continuar dando algum tipo de medicação que essa pessoa já não quer mais tomar, que já está fazendo muito mal. Então, sobrepor o interesse da ciência ao interesse do bem-estar da pessoa, da família, da coletividade. Então, sempre que possível, avaliar, né, as situações, porque se por algum acaso sobrepor colocar apenas o valor, o interesse científico, né, ou seja, deixar a população, por exemplo, também de lado, né, e pensar apenas no dinheiro, na ciência, né, no lucro, então sobrepor isso também pode gerar uma cassação. Falsificar ou manipular resultados de pesquisa, bem como usá-los para fins diferentes dos objetivos previamente estabelecidos, também geram cassação do direito profissional. Então, a pena de cassação ao exercício profissional, do direito ao exercício profissional, é aplicada nesses artigos que a gente viu, e aí a gente precisa conhecer essas infrações, porque elas são poucas, né? Enquanto a gente viu que em advertência verbal, em multa, suspensão do exercício profissional, censura, eles são vários artigos, né? E, inclusive, muitos se repetem nas penalidades. Na cassação, não. E veja que a cassação é a mais grave, né? Você pode deixar de exercer a profissão por até 30 anos. Então, são apenas esses. São quantos? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. São apenas 12 artigos. São, a grande maioria é algo que já é bem debatido, é algo que o senso comum já nos alertaria, né? A questão ética também nos alerta sobre alguns desses artigos. E aí é importante a gente conhecer eles e saber, né? Se não conhece todos, mas dá uma olhada e aprende também aqueles que não conhecem. Porque se por algum acaso vier a acontecer, já sabe que poderá perder o direito do exercício profissional. Todavia, é humanamente impossível gravar informações que podem gerar penalidades. Então, vamos ver, por exemplo, o artigo 45 vem falando que prestar assistência de enfermagem deve ser livre de danos decorrentes de imperícia, negligência ou imprudência, né? Então, se eu cometi uma imperícia, uma negligência ou uma imprudência, também pode ter o direito profissional cassado. O artigo 64, né, vem falando que, como a gente viu lá, provocar, cooperar sem conivente ou omisso de qualquer forma, ou em qualquer tipo de violência contra a pessoa, família e coletividade, como a gente viu, também, se for omisso, provocar ou cooperar, também sofrerá a penalidade de cassação. Utilizar de conhecimentos de enfermagem para praticar atos tipificados como crime ou contravenção penal, tanto em ambientes onde exerce a profissão, quanto naqueles em que não se exerça, ou qualquer ato que infrinja os postulados éticos legais. Também. 72. Praticar o seu conivente com crime de contravenção penal, ou qualquer outro tipo que infrinja os postulados éticos, né? Provocar aborto, cooperar em prática destinada, exceto em situações que estão lá na legislação vigente, como risco para a mãe, né? Risco para a gestante, risco de morte, ser um estupro ou uma violência sexual ou ser um feto anencéfalo. Promover ou participar de prática destinada a antecipar a morte da pessoa, né? Praticar eutanásia. Executar a prescrição e procedimento de qualquer natureza que comprometa a segurança da pessoa. Colaborar de forma direta ou de forma indireta com outros profissionais que descumpram a legislação de transplante de órgão, de esterilização humana, de reprodução assistida, enfim, praticar, colaborar de forma indireta ou de forma direta, né? Para descumprir essas legislações também gera cassação. Praticar, né? Enquanto o exercício profissional, assédio moral, sexual, de qualquer natureza, também gera cassação. Apropriar-se de dinheiro, valor, bem móvel ou imóvel, seja ele público ou particular, em razão de seu exercício profissional, cassação. Sobrepor o interesse da ciência ao interesse das pessoas, família e coletividade. Falsificar ou manipular resultados de pesquisa, assim como utilizá-los para vários fins ou os objetivos para que ele foi criado. Então, também gera cassação.
E aí a gente vai ver novamente, de forma mais clara, né, o que seria imperícia, imprudência e negligência, porque é muito importante que vocês entendam a diferenciação e também entendam que não se deve fazer, né, porque gera cassação. Então, imperícia é o desconhecimento teórico ou a inabilidade técnica para realizar alguma atividade. Então, é não saber fazer, ou, na verdade, não ter a técnica, né, para realizar aquela atividade. Não conhecer a parte teórica porque não estudou para aquilo, né? Vejo fazer, acho que sei fazer, mas não sei fazer, né? Aquela questão do catéter central, né? Que quem coloca é o médico, ou também pode estar mexendo o enfermeiro que fez o curso para catéter, né? Catéter central. E aí o técnico de enfermagem, de tanto ver, acredita que sabe fazer, porque já viu várias vezes, sabe como é que é a técnica, o procedimento, mas desconhece a questão teórica, a parte de anatomia, né, o que pode acontecer, e aí acaba fazendo. Então, é uma imperícia, né, o desconhecimento teórico ou a inabilidade técnica para realizar alguma atividade. A imprudência é desenvolver ações de forma precipitada, né, com descuido, sem cautela. E a negligência é aquela omissão, né? É saber que precisa fazer e não fazer. Olha, aí aqui é um vídeo explicando, certo? Aí vocês vão só me falar se vocês conseguem escutar. Mas eu acredito que sim, que a gente viu o vídeo do YouTube, não foi? Então eu acredito que vocês também consigam ouvir. Mas se não, aí vocês falam para me interromper. Artigo 45 do novo Código de Ética Dá para escutar. deve prestar assistência livre de danos decorrentes de imperícia, negligência e imprudência. Para exemplificar melhor essa questão, muitas vezes subjetiva, buscamos entender da seguinte forma: imperícia é quando uma pessoa comete um erro por não ser perito. Quando um profissional faz algo que é de sua competência legal, mas não tem destreza para realizar aquela técnica, não tem perícia. Para exemplificar, veja esse caso. O médico prescreveu nebulização para diminuir o desconforto respiratório da criança, que apresentava uma crise asmática. Porém, ao administrar a nebulização, o profissional de enfermagem retirou o suporte de oxigênio que era feito por sonda nasal. Após a nebulização, o profissional de enfermagem conectou a sonda nasal que estava ligada no oxigênio no acesso venoso periférico que a criança estava em uso para a sonoterapia. Em seguida, a criança apresentou forte reação, coma e parada cardiorrespiratória, seguida de óbito. Nesse caso, o profissional de enfermagem agiu com imperícia, pois a falta de aptidão em realizar o procedimento técnico levou à morte do paciente. Já a imprudência é quando o profissional realiza um procedimento que não é de sua competência e expõe o paciente em perigo. Por exemplo, após realizar procedimento cirúrgico de traqueostomia em uma criança, o médico orienta a família, equipe de enfermagem, coloca na prescrição médica e até mesmo no prontuário do paciente para não realização do curativo nem manipulação do fixador da cânula de traqueostomia nas primeiras 24 horas. Ao receber o plantão, o profissional de enfermagem resolve dar banho no paciente e solta o fixador da traqueostomia, levando ao deslocamento do equipamento. Em seguida, o paciente evolui rapidamente com cianose e parada cardiorrespiratória. Mesmo chamando a ajuda da equipe, não foi possível reverter o quadro. Nesse caso, o profissional de enfermagem agiu com imprudência, pois estava ciente das orientações sobre a manipulação do fixador da traqueostomia e, mesmo assim, não ponderou os riscos do ato e agiu de maneira que expôs o paciente em perigo. Já a negligência é quando o profissional omite uma ação, omite a realização da atividade, é a falta de cuidado em uma determinada situação, tarefa ou ocorrência, quando deixa de prestar um cuidado. Para exemplificar,
Vamos ao nosso caso. O paciente deu entrada na UPA com fortes dores no peito e região posterior da cabeça. Foi atendido pelo enfermeiro que, mesmo identificando a gravidade do caso, pressão elevada e queixas da paciente, deixou a paciente esperar por 4 horas por atendimento. Não sinalizou imediatamente sobre a necessidade de atendimento da paciente e, após passar 4 horas esperando, a paciente veio a óbito. Assim, o enfermeiro negligenciou o atendimento, pois deixou de realizar seu dever ou obrigação, por indiferença ou desatenção, e não prestou os cuidados necessários para evitar a morte. E aí a gente vê, né, a diferença de imperícia, imprudência e negligência. E aí são as referências, né? Vou passar também o videozinho para vocês, porque fica melhor de fixar, né? E aí são as referências caso vocês queiram ter acesso ao conteúdo. E é isso, quando a dor do próximo não te afeta, quem precisa de ajuda realmente é você, né? Que é algo que a gente vem vendo bastante, né? Às vezes parece que a dor do outro não nos afeta, né? Esses momentos agora que a gente está vivendo de pandemia. Deixa só eu mostrar para vocês aqui. Então, aqui a gente tem as atividades, né? Porque sempre tem um pouquinho de um dentro do outro. A questão 3, né? A pena de cassação do direito ao exercício profissional é de competência do Conselho Federal de Enfermagem, como a gente já viu, né? As penalidades referentes à advertência verbal, multa, censura, suspensão do exercício profissional também são de responsabilidade do COREN, né? Sendo registrado no prontuário do profissional de enfermagem. Lê as afirmativas abaixo e assinale a alternativa que corresponde à resposta correta para a graduação da penalidade e a respectiva imposição. Considere-se. Então, vocês vão apenas ler e dizer o que é verdade e o que não é, né? Então, o que for verdade, aí marca a alternativa. 1. A maior ou a menor gravidade da infração. O que ele quer saber? Ele quer saber, para graduar a penalidade, o que é avaliado, né? É avaliado a maior ou a menor gravidade da infração, a circunstância agravante e atenuante da infração, o dano causado e suas consequências, os antecedentes do infrator, o local da infração, sendo que as unidades críticas, como unidade de terapia intensiva e pronto-socorro, são consideradas de maior gravidade. E aí, qual que é a resposta? Querem olhar lá? Estão me escutando? Sim, professora. Bom, para graduar a penalidade, vamos lá. Pronto, aqui.
Ó, para graduar a penalidade, né? O que é avaliado? A gravidade da infração, a circunstância agravante. Peraí, a gravidade da infração tem lá? Ó, a gravidade da infração, seja ela maior ou menor. A circunstância agravante e atenuante. Circunstâncias agravantes e atenuantes. Circunstâncias agravantes e atenuantes. O dano causado e o resultado. O dano causado e suas consequências. Os antecedentes do infrator. E os antecedentes do infrator, né? Então, isso é o que é utilizado para graduar a pena. Gravidade da infração, né? Circunstância agravante e atenuante, dano causado e o resultado, e os antecedentes do infrator. Maior ou menor gravidade da infração, né? Ou seja, a gravidade da infração, circunstâncias agravantes e atenuantes, o dano causado e suas consequências, e os antecedentes do infrator. 1, 2, 3 e 4. Letra C, né? Porque não fala sobre o local da infração, sobre unidades críticas, não fala. Como a gente viu lá no slide, são apenas essas que vão ajudar a graduar a penalidade. Segundo o novo Código de Ética dos profissionais de enfermagem, as infrações que provoquem perigo de morte, debilidade permanente de membro, sentido ou função, dano moral irremediável na pessoa, ou ainda que causem danos mentais, morais, patrimoniais ou financeiros, são considerados como leve, moderada, grave ou gravíssima, né? Se provoca perigo de morte, já não é leve, né? Já não é moderada, ela pode ser grave ou gravíssima, né? Ó, perigo de morte, debilidade permanente de membro, dano moral irremediável, vai causar dano mental, moral, patrimonial, financeiro, né? Mas aí veja que aqui é perigo de morte, não é morte. E lembrando lá no slide, ó, quando fala da morte, é que é gravíssima. Né? Deixa eu achar de novo para a gente confirmar, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Graves, ó. Perigo de morte, debilidade permanente de membro, certo? Dano moral irremediável na pessoa, dano mental, moral, patrimonial ou financeiro. É grave, né? Ó, é perigo de morte, não é morte, né? Não é debilidade, não é só o dano moral irremediável na pessoa, é o dano moral irremediável com danos mentais, morais, patrimoniais. Certo? Então, é uma infração grave. Vamos lá para o 3. A pesquisa envolvendo seres humanos deverá... Ixi, isso aqui é já da próxima aula. Aqui. Um técnico de enfermagem administrou um medicamento errado em seu paciente. Como o paciente não apresentou nenhum sinal ou sintoma que se relacionasse com o medicamento administrado, o técnico decidiu não contar seu equívoco a ninguém. Nessa situação hipotética, a omissão do técnico configura o quê? Uma indolência, ingerência, negligência, uma imperícia. Responda essa para mim. Uma negligência. Por quê? Porque ele fez um ato que ele não procurou ajudar, né? Ele sabia que estava errado e ficou quieto, calado. Ele se omitiu, né? Então, o caso, como o paciente não apresentou nenhum sinal, administrou um medicamento errado, vai ver, administrou um medicamento errado em seu paciente, e como o paciente não apresentou nenhum sinal,
nenhum sintoma que relacionasse com o medicamento administrado, o técnico decidiu não contar a ninguém. Nessa situação hipotética, a omissão do técnico de enfermagem configura uma negligência ou uma imperícia. Mais alguém acha que é negligência? Ainda bem que os grilos daqui de casa falam. Eu. Então, também, eu acho que é a C também. pronto, vamos dar uma olhadinha lá nos conceitos, né? Tem aqui embaixo. Olha, a imperícia e a negligência, né, que está lá. A imperícia seria um desconhecimento teórico, uma inabilidade técnica para realizar alguma atividade. E a negligência seria uma omissão, ou seja, não realizar uma ação necessária, né? A imperícia, quando o profissional realiza uma ação que é de sua competência legal, mas não tem destreza. E a negligência seria a falta de cuidado em uma determinada situação, tarefa ou ocorrência. Né? A imperícia é quando o profissional realiza a ação que é de sua competência, mas ele não realiza com destreza. E a negligência seria a falta de cuidado, seria a omissão do cuidado. Né? Aqui, nesse caso, seria uma imperícia, vocês não acham, não? É porque confundi muito, professora. Porque a negligência seria como aquele exemplo que ele falou no vídeo, né? Foi negada a assistência. Sabia que precisava da assistência e não deu. Aqui, ele fez um procedimento errado. Ele administrou um medicamento errado. Então, ele cometeu uma imperícia. É imperícia mesmo, porque ele realizou algo que Olá, não era de sua competência. Não, mas eu acho que não. É não. Quando o profissional realiza uma ação que é de sua competência legal, a administração de medicamentos, mas não tem destreza para isso. A negligência, a falta da tarefa, da ocorrência, é deixar de fazer o procedimento. Se ele não tivesse realizado o procedimento, sabendo que aquele paciente precisava da medicação, ele teria sido negligente. Porque ele sabia que tinha que aplicar a medicação e não aplicou. Aqui ele aplicou, mas aplicou de maneira errada. Mas teve também a omissão, né, professor? Porque ele se omitiu a falar a verdade. Aí por isso que confundiu mais. Mas ele não fez um procedimento errado? Foi. Perícia. Eu pensei que por fazer o procedimento errado, mas por não ser da competência dele, a imperícia é. Mas no caso, sei não. Minha cabeça tá rodando já. Eu vou deixar o vídeo com vocês, dê uma olhadinha nos slides, certo? É muito chatinho mesmo esses três conceitos. Pronto, isso aqui é falando sobre a próxima aula. Eu vou deixar com vocês também lá no grupo. Vamos para a chamada?
Professora, a senhora estava falando sobre a prova. Você disse que é 2 horas para fazer? A gente não olhou o vídeo, você não estava não quando a gente olhou? Não, eu entrei depois, eu acho. Foi. Pronto, eu vou mandar o link do vídeo de Fábio, mas ele falou que vai deixar a prova disponível assim, durante o dia. Em que sentido? Se você quiser fazer de manhã, se você só puder fazer à tarde, ou só se puder fazer à noite, vai ficar disponível, certo? Mas a partir do momento que você iniciar a prova, você tem 2 horas para terminar. Quando você inicia, aí começa ela a contar, e quando der 2 horas de prova, se você não tiver terminado, ela encerra com o que tiver respondido. Quando encerrar, automaticamente gera a nota. E tem que tirar a média 6 para poder passar. Ah, então foi igual da outra vez, dos trabalhos que tinha, de umas questões, umas atividades. Eu vou mandar o link do vídeo lá para vocês. Só achar esse negócio aqui. Ana Carla. Não? Presente. Presente. Ana Flávia. Eu tô aqui. Ana Luísa. André. André tava. Pelo menos o nome dele tava. Ana Beatriz. Ana Beatriz pediu para falar que tá presente. Ela falou aqui no chat. Certo. Ayala. Brenda. André respondeu, professora, no chat. Estou aqui, ele respondeu. O que vocês têm que vocês não falam no áudio? Qual o problema? Eu não consigo ver, não, quando é assim. Só se o colega ver, porque se não falar, não tenho como ver, não. Eu estou na página da chamada aberta. Brenda. André tá quebrado, ele disse. Sim. Brenda. Tô aqui. Carla Daniele. Aqui. Cecília Anitta. Presença. Célia Maria. Parece que não tá no curso mais não, Célia. Eu não sei nem quem é esse povo que está desistindo, sinceramente. Débora Beatriz. Débora Maria. Denailson foi. Saiu. Adrenalina. Presente. Elaine Meire. Presente. Fernanda Priscila. Flávia Ananda. Islaíce. Oi. Jéssica Jordana. Flávia tá presente, professora. Certo. Jéssica Suane. Jocastra Michele. Juliana Ferreira. Késia Soares. Letícia da Silva. Presente. Luzia Laíse. Maria Cecília. Presente. Jocássia estava presente, professora, mas ela saiu, eu acho. Certo. Professora, Luzia Laís não tá com a mãe dela viajando? Ela botou no grupo. Pronto, não tem problema não. Rafaela Dantas. Hilde. Hilde não tá. Hilde acho que tá pagando matéria. Samile Marcelino. Thaís Amaro. Tatiane. Tô aqui. Tamires Filgueira. Tô aqui. Tereza Beatriz.
e Veridiana. Veridiana estava com problema na internet também, né? Tudo certo? Sim, estamos certos. Pronto, aí eu vou deixar lá a terceira atividade, né? Que também tem questões da de amanhã. Vou deixar o link de Fábio para quem ainda não sabe com relação à prova. E o videozinho sobre perícia, imprudência e negligência. Viu? Aí amanhã é a nossa última aula e segunda-feira é prova. Tchau. Vai dar certo. Tchau. Sim.